Fala galera, beleza? Então se você está aqui hoje, você quer saber como realizar o deploy do Atlantis. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o Atlantis e como que ele funciona. Hoje eu vou ensinar vocês a realizar o deploy do Atlantis na AWS utilizando Terraform. Então se você quer saber isso, vem comigo. Eu sou o Bruno e você está no canal BRL Tech, seja muito bem-vindo. Então hoje a gente vai ver como realizar o deploy do Atlantis na AWS utilizando o Terraform. Então vamos lá. No último vídeo a gente falou sobre como que funciona o Atlantis. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês. Se vocês não viram o último vídeo, confere lá como que o Atlantis funciona. Então vamos lá ver como a gente vai fazer o deploy do Atlantis na AWS. Primeiro de tudo, eu acho que seria bacana a gente utilizar um módulo da comunidade para realizar o deploy do Atlantis. E aí eu já deixei separado aqui o módulo que eu utilizei para realizar os meus testes internos e é o que a gente vai utilizar nesse vídeo também. Então, se a gente vem aqui no registry oficial do Terraform, a gente tem um módulo chamado Atlantis. Um módulo Terraform nada mais é do que um conglomerado de código que resolve uma determinada função. Nada mais é como se fosse um pacote de uma biblioteca, de uma linguagem de programação com um determinado propósito. Ela é digamos que uma função de um pacote, uma coisa mais ou menos assim. Se a gente quiser ver o código-fonte tem aqui, tá no GitHub. E aí a gente consegue ver todos os recursos que foram utilizados para realizar a composição desse módulo. Mas chega de brincadeira, vamos lá, vamos botar a mão na massa. Eu vou abrir meu Visual Studio Code aqui e já vou criar um arquivo main.tf, que é o arquivo principal aqui do Terraform. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa dizer para o Terraform que a gente vai utilizar o provider da AWS, que a gente vai realizar o deploy do Atlantis na AWS. Então eu vou colocar aqui o bloco provider AWS. Eu vou colocar a region, que é um parâmetro obrigatório para ele. E nesse caso aqui a gente vai fazer o deploy na US East 1, que é o norte da Virgínia, beleza? Seguindo aqui, a gente vai realizar a implementação agora do módulo. Então eu vou copiar aqui bem simples, módulo Atlantis Source e Version, que indica que a gente vai utilizar o módulo da comunidade aqui para o Terraform. E aqui a gente tem que inserir os inputs do Terraform, ok? Os inputs do módulo, na verdade, né? Então vamos lá. O primeiro campo que eu vi lá que é obrigatório é o name. Então name, vamos colocar aqui, vou chamar ele de Atlantis. O próximo campo são os campos da VPC. Então eu vou colocar aqui o Cedar. Então eu vou colocar o IP aqui 10.20.0.0/16. Beleza? Após isso a gente tem as AZs. Então eu vou colocar aqui que a gente vai utilizar as AZs, ela é uma tupla, então a gente precisa passar ela entre chaves. E aqui a gente vai colocar a nossa região, US East 1. E aí as nossas AZs, elas são compostas por A, B, C, D e E, dependendo muito da região. Então o US East 1A para a primeira Z, B para a segunda e C para a terceira, ok? Agora vamos para a configuração das subnets. Então a gente tem private subnet e aí a gente também tem as públicas. Então vamos configurar a privada e depois a gente configura a pública. Então vou colocar aqui um Cedar dentro do nosso Cedar da VPC 10.20.1.0/24. O próximo, também como a gente tem 3 AZs, vamos configurar 3 subnets privadas. Vou colocar 10.20.2.0/24 e 10.20.3/24. Essas são as subnets privadas e agora as públicas. Então vai ser 10.20.101.0/24 e aí a gente vai seguir também aqui a ordem, beleza? Só lembrando que se você tiver uma VPC já criada na sua
na sua AWS, você também pode utilizar a configuração da própria VPC. Nesse caso aqui, se a gente passar uma que não existe, o módulo da comunidade do Atlantis vai realizar a criação dessa VPC, beleza? Agora vamos configurar aqui o Hot 53. Hot 53 underline zone name. E aqui a gente vai passar o nosso domínio. No meu caso aqui, eu tenho um domínio que se chama brunorussi.site. Beleza? Esse domínio já está previamente configurado lá dentro da AWS também. E agora a gente tem algumas configurações do Atlantis. Então vamos lá. Atlantis underline GitHub user. Aqui vai entrar o nosso usuário do GitHub. Então vou colocar aqui BrunoXD3, que é o meu usuário lá no GitHub. Atlantis underline GitHub underline user token. Aqui vai entrar o nosso token do usuário, que é o nosso token privado do usuário. Eu vou colocar ele numa variável para não mostrar ele aqui para vocês, mas depois eu vou mostrar como gerar ele lá dentro do GitHub. Var GitHub token Atlantis underline repo underline allow list. Então aqui é uma lista de repositórios que a gente vai passar para o GitHub, fazer o monitoramento. github.com/, no meu caso vai ser git.com/principais Atlantis underline. E nessa última lista a gente vai configurar quais os repositórios que a gente quer que o Atlantis verifique pra gente, beleza? Aqui em cima, nessa variável também, a gente vai passar qual que é a nossa organização do GitHub ou qual que é o nosso usuário. E aqui embaixo a gente fala quais os repositórios que a gente vai permitir ele olhar, ok? Mais algumas configurações aqui para o GitHub. E a gente precisa falar allow unauthenticated access go through e allow GitHub webhooks not true. Vamos inventar o código agora um pouquinho. Beleza. E agora só falta uma última parte, que é a gente configurar as credenciais para o Atlantis. Por quê? Porque o Atlantis ele precisa ter o acesso dentro da nossa infraestrutura para realizar o deploy. Então a gente precisa configurar para ele na AWS uma policy de acesso. E aí a gente vai passar aqui policies underline ARN igual um array com as policies que o Atlantis vai ter acesso. A primeira policy que eu vou copiar elas aqui para ficar mais simples, mas a gente vai passar duas policies para o Atlantis. São as seguintes: a primeira de Administrator Access, para que o Atlantis possa fazer as ações dentro da nossa conta da AWS, e a segunda que é do Amazon SS Task Execution Role Policy, para que ele consiga se comunicar com o ECR, ok? Ou com o SS, desculpa. Lembrando que
que essa configuração, esse módulo aqui do Terraform, ele utiliza por baixo dos panos o Fargate para executar. Então, por isso que a gente vai utilizar o ECS aqui para passar como uma Task Execution Role Policy para esse Atlantis, ok? Vou abrir meu terminal aqui, nesse diretório, e vou rodar um Terraform init, para que eu possa inicializar o meu repositório. Antes disso, enquanto o Terraform vai realizando init, a gente configurou essa variável aqui, né? Então, vamos criar essa variável. Pode ser aqui no arquivo novo, vars.tf. Bom, criando o arquivo vars.tf aqui, a gente vai definir uma variável do Terraform, que ela vai se chamar GitHub Token, e o type dela vai ser string, e ela não tem valor default, mas a gente vai colocar uma descrição, script. Personal access token generated by GitHub, ok? Ok, então para mim não deixar o valor da minha variável chumbada aí, eu vou criar um arquivo aqui que vai se chamar terraform.tfvars, para que eu possa passar o valor dessa variável para ele. E eu vou passar ela da seguinte maneira lá dentro. Aqui agora dentro do terraform.tfvars, eu vou colocar o nome da minha variável aqui, que é GitHub Token. Vou até copiar, GitHub Token, e aí eu passo ela aqui assim, ok? Então eu vou agora no GitHub para gerar esse token para que a gente possa passar para essa variável. Então eu vou abrir o meu GitHub aqui, e eu venho nas minhas configurações, Settings, Developer Settings e Personal Access Token. Aqui eu vou gerar um novo, e eu vou colocar minha senha para que eu possa gerar um novo, e vou marcar repository. Eu vou mover para outra tela para que vocês não vejam somente o meu GitHub Token, e vou gerar o meu token. Beleza? Gerei o meu token e já copiei ele. Depois que eu gerar o token, eu vou vir para essa tela aqui. Então eu já peguei o meu token, ele apareceu aqui para mim uma única vez, e eu vou agora colocar ele dentro do meu arquivo do Terraform. Coloquei ele ali dentro. Agora ele está configurado, beleza? Eu vou até fechar o arquivinho aqui. E dentro do GitHub, o que a gente precisava fazer por agora, era isso. Agora a gente vai, depois que a gente rodou o Terraform init, agora a gente vai rodar o Terraform Plan. No Terraform Plan, ele vai comparar as nossas alterações que tem dentro da AWS com o que a gente tem aqui dentro do nosso terminal. Então ele está falando que GitHub User Token a gente precisa passar, Public Subnet também está com um errinho. Public Subnets. Então aqui falta um S. Aqui embaixo, Atlantis GitHub User Token. Atlantis. Tá escrito errado, né? Então é Atlantis. Atlantis GitHub User Token. Typo, né? E aqui embaixo também allowed repo name, a gente não passou nenhum repositório. Então eu vou pegar um repositório que eu tenho aqui já na minha conta, que se chama Atlantis Terraform. E aí eu vou passar esse repositório para ele. Para me passar um repositório, a gente basicamente passa o nome do repositório aqui. Então vai se chamar Atlantis Terraform. Então agora eu vou rodar o pleno novamente,
para que a gente veja o que ele vai planejar de mudanças dentro da nossa infraestrutura na AWS. Atlantis Repository list is not expected here. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Atlantis allowed repo name. Repo name. Aqui também tinha um typo e é allowed repo names, ok? Então vamos de novo. Atlantis. Bom, aqui eu tinha digitado as letras invertidas e estava escrito o S, não estava o S still one, estava o lugar do S tinha o T e no lugar do T tinha o S, então eu tinha invertido. Então aqui o Terraform já me mandou o output desse plan, aqui o meu Terraform plan, e ele falou que ele vai criar todos esses resources. Então ele vai criar um policy document para SS, vai criar um SS service, ele vai criar a task definition do SS, e a mtask definition, policy, load balance listeners, a hot fuzzy tree lá dentro, para que a gente possa gerar certificado no ACM para validar o nosso DNS. Ele vai criar todas as coisas que a gente precisa, e ele vai recriar 52 recursos. Então vamos aplicar esse Terraform na nossa infraestrutura com o Terraform Apply. Agora eu vou confirmar. E agora é só esperar um pouquinho que o Terraform vai provisionar todos esses recursos dentro da nossa conta da AWS. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Beleza, demorou uns minutinhos aqui para executar, mas a execução foi com sucesso e a gente criou 52 recursos dentro da AWS. E aí agora a gente já consegue realizar a utilização do Atlantis, mas primeiro, antes de utilizar, a gente precisa configurar o nosso repositório, né? A gente consegue configurar o nosso repositório de maneira manual também, ou a gente consegue configurar utilizando o Terraform. E aí, se for de maneira manual, a gente vem aqui em Settings, a gente vem em Webhooks, e aqui dentro de Webhook a gente vai adicionar um Webhook para o Atlantis. Mas como a gente está vendo como Terraform aqui, vamos fazer já pelo Terraform, para que a gente consiga utilizar tudo via código mesmo. Aqui a gente vai configurar o webhook do nosso GitHub como código também, para que a gente não precise ficar configurando na mão. Então a gente configurou uma vez o Atlantis, configurou os nossos repositórios dentro do repositório do Atlantis e tudo vai se auto-configurar como código. Eu acho que isso é uma maneira mais legal e melhor de ficar mantível. Então vamos lá. Vou colocar aqui um bloco de código que a gente nada mais do que está utilizando o módulo do Atlantis, e a gente tem um submódulo lá que se chama GitHub Repository Webhook, a versão 2.42.0, que é a mesma versão de cima, e aqui agora a gente vai passar a algumas configurações. Primeiro a gente vai passar o nosso GitHub Organization, que no nosso caso a gente definiu ali em cima com o usuário do nosso GitHub, e depois a gente tem o nosso GitHub Token. No nosso caso aqui, o GitHub Token ele está numa variável, então vou passar para ele a variável var.github_token, e agora a gente vai passar o Atlantis allowed repo names. A gente consegue pegar isso através do próprio módulo do Atlantis. Então a gente vai acessar módulo ponto
Atlantis underline allow underline repo underline names. Então a gente vai pegar a referência do módulo que a gente criou acima. E agora a gente vai configurar o webhook. URL. A gente também vai pegar do Atlantis. Model Atlantis. Ponto. Atlantis underline URL underline events. Então aqui a gente configurou o nosso webhook. O Atlantis ele precisa de uma URL e de uma secret para funcionar, para que ele possa autenticar com aquele webhook. Agora a gente vai rodar mais uma vez o Terraform Plan para ver o que ele vai fazer na nossa infraestrutura. E provavelmente a gente só vai ter as diferenças agora de webhooks configurados para o nosso... a gente precisa rodar um Terraform init novamente. Por quê? Porque a gente está utilizando um novo resource aqui e a gente não inicializou ele. Então agora o Terraform vai baixar esse novo resource para que a gente possa utilizar. Vamos esperar um pouquinho aqui. E agora sim a gente pode rodar um Terraform Plan. Então eu escrevi webhook errado aqui. Webhook underline secret. Ok. Só para a gente entender, isso aqui são outputs do nosso módulo do Atlantis. Então a gente consegue acessar em outros recursos do Terraform, em outros módulos também. Então agora ele vai realizar o plano aqui para mostrar para a gente o que ele vai criar dentro da nossa infraestrutura. Então vamos acompanhar aí. Agora ele está carregando todos os recursos que foram criados lá na AWS para comparar. E ele vai criar somente um recurso, que é dentro do nosso GitHub Repository. Então, lá dentro do nosso GitHub Repository, ele vai criar um webhook. Então, agora eu vou rodar um Atlantis Apply para que ele possa criar o webhook lá dentro do nosso GitHub. Vou dar um yes aqui para confirmar que eu quero criar esse recurso. Beleza, se eu voltar aqui na minha página de webhook, agora, muito provavelmente, já tem o webhook aqui configurado. Webhooks tá aqui. Se eu entrar aqui, ele vai estar configurado para minha URL do Atlantis e os meus eventos já estão configurados. Então tá tudo certinho. E agora o que a gente precisa fazer é abrir um MR ou um PR aqui dentro desse repositório. Então eu vou pegar o repositório, já deixei ele aberto aqui e já fiz umas mudanças. Eu configurei o Terraform aqui nesse repositório. Eu coloquei para guardar o state dele num bucket S3 para que o Atlantis consiga ver quais as diferenças, e coloquei para a gente criar um bucket S3 aqui por meio do MR para que o Atlantis consiga ver. Então eu vou criar uma branch aqui. E agora eu vou comitar os meus arquivos. Então eu vou adicionar o main.tf e vou comitar ele. Então eu vou comitar ele como ads3 bucket. Beleza, agora eu vou fazer o git push aqui. Assim que eu fizer o push, eu já vou abrir um MR lá dentro do nosso repositório para que a gente consiga ver o Atlantis funcionando. Agora que eu fiz um push nesse repositório, provavelmente o GitHub já vai me sugerir para que eu faça a comparação dele com a branch main, que é a branch principal. E aí assim o Atlantis vai conseguir funcionar. Então eu vou colocar adds3 bucket. E é bem bacana a gente sempre conseguir ver o que a gente está criando pela nossa infraestrutura. Então eu vou colocar um comentário aqui, adds3 bucket for video example, e vou criar o meu pull request. Então o Atlantis ele já viu que a gente mandou os arquivos para alteração e ele já enviou o webhook para o
para o Atlantis. Ele já está trabalhando, ele vai realizar o plan desse arquivo, e assim que ele realizar o plan, ele vai jogar o output aqui como comentário dentro do nosso GitHub. Então vamos aguardar uns segundinhos aí, que ele já vai jogar o retorno do output. Então ele fez o plan lá, e a gente consegue ver o output aqui. Ele falou que ele vai criar um recurso, e que ele se chama... é um bucket S3, e o nome dele tá aqui, Bruno Atlantis. Então agora eu vou dar um Atlantis Apply, para que ele possa ser criado e aplicado na nossa infraestrutura. Então, para mim dar um Atlantis Apply, basicamente eu vou rodar um comentário aqui chamado Atlantis Apply. E ele vai enviar para o Atlantis. Então ele rodou o plan, ele viu que o plan está certo, agora ele está pendente no Apply. Ele rodou o Apply, e ele falou que ele criou o bucket depois de 2 segundos e foi adicionado. Vamos ver mesmo da nossa conta na AWS se esse bucket realmente foi criado. Eu vou abrir o console aqui. Então vamos lá no S3 e vamos ver se o nosso bucket está presente aqui. Então aqui a gente tem o nosso bucket, Bruno Atlantis, é isso mesmo. Então a gente realizou a configuração nesse vídeo dos webhooks, e a gente realizou o deploy do Atlantis através dessa configuração bem básica e bem simples. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que você vai me ajudar bastante. Se você ainda tem alguma dúvida, ou tem alguma sugestão, ou você utiliza o Atlantis, comenta aqui embaixo que eu vou achar muito legal a gente trocar essa ideia, interagir. Se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos sobre Atlantis. Valeu e é nóis!